ali para cicatrização de feridas, para a gente esquentar já o ambiente. Claro. A gente vai falar de. A ideia é chegar nesse ponto, né? Eu já era um apaixonado pelo ozônio e o Bemer chegou, tem coisa de uns 2 anos, e é impressionante. Depois que você associa as duas técnicas, não tem como voltar atrás, não dá para trabalhar isoladamente. Então, hoje Exato. eu tenho, em cada sala de atendimento, eu tenho um aparelho, a pessoa fica deitada em cima de um colchonete e as pessoas estão sempre fazendo as aplicações de ondas eletromagnéticas ali, elas não ficam sem. Minha experiência é. A filosofia desse casamento, teoricamente, é espetacular, porque o bem fazer na microperfusão a nível capilar voltar a religar, vamos falar assim, a reativar, e o ozônio injetando oxigênio lá dentro, né? Não tem coisa melhor que isso. É. O casamento do ser humano foi feito para falhar, mas esse casamento aí é eterno, eu tenho certeza. Eu vou mostrar para vocês hoje que, na verdade, tem um casamento que é anterior a esse daí ainda. Bem antes da microcirculação, as ondas eletromagnéticas pulsadas, elas têm uma ação muito interessante que é dentro da célula. Então, as mudanças de microcirculação acabam sendo uma consequência desse processo. Isso é muito interessante. Trabalhar com essas baixas frequências é uma coisa que te dá margem de manobra. Assim, você tem tempo, tem possibilidades de ajustar as coisas, entender o que está acontecendo, aumenta um pouquinho ali, trabalha. Eu não costumo ir já para as altas potências, altas concentrações, eu sou mais conservador com relação a isso. Você tinha falado que tinha uma outra. Para as feridas também, essa abordagem sua é a mesma também? Então, sim, nas feridas eu não deixo de usar. Eu gosto muito da hidrozonioterapia, eu não deixo de usar água sempre que eu posso. Então, o BEG também, né? Eu sou muito mais pela água do que pelo bag. O bag é uma alternativa, sim, mas eu só faço bag se tiver tudo muito molhado. É bastante água. E depois, é muito interessante para as feridas a associação da luz vermelha. Então, o B-Light, nesse aspecto, é uma coisa, é uma luz que compõe muito bem esses tratamentos e que ajuda muito na cicatrização das feridas. Você usa aquela luz vermelha mesmo que vem do bem, mas você usa outra especial para ferida? Eu devo ter uns 5 tipos diferentes delas no consultório. Eu tenho laser, eu tenho LED, porque dependendo da localização da ferida, o seu aparelho tem que... A ponta dele não pode ser muito ampla, tem que ser mais estreita, então a gente acaba tendo vários aparelhos para poder trabalhar em diferentes situações. Então, eu tenho alguns aparelhos... Mas o que vem acoplado no VEM, ele é eficiente também, no caso, você acha? Muito, muito interessante. A gente usa, olha, todo santo dia tem as aplicações, tanto com o Bemer, seja com os acessórios PAD, com o Spot, mas também com o B-Light. O antibiótico tradicional, você entra no início também, André? Você, dependendo do tempo de uso, você já descarta ele também? Não entendi. O que é tradicional? O antibiótico convencional. Veja só, isso é muito interessante. Eu não gosto de descartar os tratamentos convencionais. Se o paciente já chegou fazendo uso de antibiótico, vamos continuar com o antibiótico dele. Porque eu acho que é uma exposição desnecessária. A gente coloca-se num risco muito grande de falar, não, para com todo o tratamento que você está fazendo, porque tratamento bom é o meu. Tem hora que é interessante associar as coisas, eu acho que isso é mais prudente, é mais sensato. Graças a Deus, o ozônio, o Bemer, essas tecnologias trouxeram um avanço muito grande para a gente e não tem como a gente voltar atrás. Depois que a gente começa, esse é um caminho sem volta, né? Posso fazer uma observação de usuária? Claro. Então tá, a gente usa o Bemer não só para os pacientes,
Quando a gente vai conversar, quando a gente vai conversar final de dia, o início de dia com a nossa gerência, tá todo mundo deitadinho no Bemer. Se a gente, sábado e domingo, passou na porta do consultório, é uma coisa assim, imediatamente a gente entra, abre, deita, faz ali o Bemer e sai e vai continuar a fazer o que tem que fazer. Nós somos dependentes. É maravilhoso. Eu estava com muita dor esses dias e foi o Bemer que deu uma alavancada assim, dor de quadril. Aí o André que vai poder saber explicar o que ele fez comigo lá, mas era um monte de luz, era um monte de coisa lá. Pois é. Na verdade, eu acho que a gente tem que praticar aquilo que a gente prega, aquilo que a gente recomenda para os pacientes. Então, eu não posso falar para o paciente que o ozônio é bom e eu não usar, ou recomendar que ele faça um tratamento com a terapia Bemer e eu não fazer uso disso. Diariamente, pelo menos uma sessão de 8 minutos, a gente faz. Isso e não somos só nós, os funcionários da clínica também, eles já têm esse hábito. Uma vez por semana, todo mundo faz uma aplicação de ozônio, todo mundo passa pelas aplicações com o Bemer, né? É muito bacana. O pessoal chega antes do horário para poder fazer uma aplicação, ou faz no horário do almoço. Todo mundo colocando em prática. É saúde, né? A gente está... nós somos vitrine, muito mais do que dependentes de um tratamento, nós somos vitrine, a gente não pode deixar de viver, eu acho, essa experiência, eu acho fundamental. Eu tive uma ombralgia esquerda pelo tênis, fiz 15 sessões de fisioterapia, voltava com 1 ou 2 semanas, a dor voltava, aí eu fui fazer o curso na Espanha com um colega de lá, eu fiz uma sessão de Bemer, até hoje a dor não voltou, tem 5, 6 meses que eu fiz. Sim. Foi exatamente depois que eu comprei o Bemer. Muito bacana. André, seja muito bem-vindo, estou muito feliz com a sua presença, sua apresentação. Eu sei que tem muitas pessoas que perguntam do uso do ozônio e Bemer, né? Sempre, todas as vezes que nós temos lives, o pessoal pergunta do uso simultâneo, ou se vem após, ou se vem antes. Então, hoje você está aqui para esclarecer um pouquinho mais sobre isso. Fico muito, muito feliz. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, eu te agradeço pelo convite, por essa oportunidade. Isso é uma coisa que é preciosa. Maravilha, muito obrigado. Eu sou o Dr. André William, eu sou anestesista de formação, trabalhei mais de 20 anos com anestesia, sempre gostei do tratamento da dor, isso era uma coisa que me encantava dentro da medicina. Tirar a dor de uma outra pessoa é um desafio muito grande, mas, ao mesmo tempo, sempre foi uma experiência muito frustrante, porque a gente depende de medicamentos, a gente vai somando medicamentos, a gente vai somando efeitos colaterais, muitas vezes a gente acaba tendo uma situação que o paciente toma uma lista de medicamentos, não melhora, e sempre foi uma coisa muito árdua, muito trabalhosa. Tratamento da dor da maneira clássica, a gente usa muita intervenção com bloqueios anestésicos, com corticoide, a gente invade muito os pacientes, porque são as outras opções que nos restam. Então, eu gostaria de começar dizendo para vocês, eu não sou o dono da verdade, eu vou abordar com vocês hoje um tema que para mim, é uma paixão, que é o tratamento não medicamentoso. Infelizmente, todo mundo medica pacientes com dor. O vizinho, o farmacêutico, todo mundo tem uma receita, todo mundo tem um remedinho, todo mundo tem sempre uma sugestão para dar para essas pessoas, e a grande dificuldade que a gente tem no dia a dia é começar a substituir essas coisas, é fazer com que o paciente, além dos medicamentos, ele possa ter acesso a outras terapias que tragam alívio para ele. Então, um tempo atrás, já quase 10 anos praticamente, eu comecei a trabalhar com a ozonioterapia. Isso foi uma revolução para mim e me fez abrir os olhos para o oxigênio.
A gente aprende farmacologia, a gente aprende tantas outras coisas e a gente não aprende a trabalhar com o oxigênio enquanto a gente está na fase de formação. Então, é muito interessante aprender as terapias biooxidativas, trabalhar com ozônio, trabalhar com peróxido, trabalhar com medicina hiperbárica. A utilização do oxigênio é sempre uma coisa que é muito recompensante. O oxigênio tem um poder muito grande, então esse é um caminho que a gente cada vez mais vai precisar aprender a trabalhar. Eu também trabalho com termografia, que são diagnósticos feitos através de temperatura. Vocês vão ver algumas imagens térmicas aqui. Essa é uma tecnologia com a qual a gente também vai aprender a trabalhar no futuro próximo. Eu acredito muito que a termografia tem um campo muito grande para crescer no Brasil. E eu vou mostrar para vocês uma série de tratamentos que a gente usa no dia a dia, eu uso no dia a dia do meu consultório. Cada uma das coisas que eu vou mostrar para vocês aqui poderia representar uma aula isoladamente, ou um livro. Cada item é um capítulo muito amplo aqui dentro. Mas minha intenção é abrir os olhos de vocês para alguns tratamentos que são simples na sua concepção, na sua execução, e que podem trazer grandes resultados no dia a dia e nos nossos resultados. Então, para falar de dor, isso é uma coisa que, como eu disse, sozinho é um capítulo. Eu não vou entrar no detalhe das definições de dor, nas repercussões da dor, em tudo que acontece quando a gente passa por um episódio doloroso. Então, o que eu quero é dar ferramentas para vocês, é discutir terapias. Esse é o nosso caminho hoje à noite. Então, seja uma dor aguda, seja uma dor crônica, a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é que existem uma série de abordagens psicológicas, físicas, e existe muita tecnologia que a gente pode usar no tratamento da dor. Então, em termos de abordagens psicológicas, eu vou passar rapidinho por essa parte. Nós temos psicoterapia, essas são coisas que são fundamentais na vida dos pacientes com dor. A dor eu considero uma tortura absoluta, uma coisa que funciona muito bem. Não tem tortura melhor do que a dor. A pessoa passa dor, e a cabeça dela pira. Então, seja através de terapia, seja através da hipnose clínica, seja através de TCC, que são as terapias cognitivo-comportamentais, você pode ajudar a melhorar a cabeça desse paciente. O lado psicológico, ele sofre uma repercussão muito grande por conta da dor, e isso é uma coisa que a gente precisa abordar. A equipe que trabalha com dor deve ter um apoio psicológico. Isso é uma coisa que alguns profissionais são fundamentais, o fisioterapeuta, o psicólogo, esses são pessoas que complementam muito bem uma equipe de abordagem de dor. A gente pensa em técnicas de relaxamento, esses pacientes são tensos, vivem com um nível altíssimo de estresse e eles precisam de relaxamento. A gente sempre pensou em relaxamento, vem sempre a imagem do yoga, da natureza, de estar num lugar aberto, ensolarado, ou que a gente dependa de uma academia, de um estúdio, de um lugar onde alguém faça essa técnica de relaxamento para uma pessoa isolada ou para um grupo. Mas essas são técnicas que a pessoa pode aprender e aplicar no seu dia a dia a qualquer momento. Então, ensinar o paciente a respirar, ensinar que ele precisa relaxar, ensinar que ele precisa desligar daquela crise de dor dele em algum momento é fundamental. Não é fácil, não é simples, mas é um ingrediente necessário nessa caminhada. Também é necessário fazer com que essas pessoas se mexam. A dor causa limitações físicas. Muitas vezes a dor é acompanhada de fadiga, de cansaço, baixa energia.
Isso, então, a gente, às vezes, até quer prescrever exercícios aeróbicos e o paciente, naquele momento, não tolera. Então, é preciso insistir, é preciso manter isso em mente, o paciente tem que sair, tem que fazer uma caminhada, andar de bicicleta, alguma coisa ele tem que fazer, ele precisa ter algum tipo de atividade física ou alongamentos, que são coisas complementares. Não dá para fazer exercício, vamos começar pelo menos com alongamento. Não dá para ter um personal, não dá para ter um educador físico. Aprende a fazer sozinho, vai fazer em casa. Então, caminhadas, bicicletas, qualquer atividade que o paciente faça ao ar livre, ele vai encontrar com um vizinho, ele vai ver um amigo, ele vai ver uma flor, um passarinho, ele vai se alegrar, ele vai começar a despertar para a vida novamente, porque a dor tira essa pessoa do eixo, faz com que as pessoas tenham comportamentos de isolamento com repercussões que são muito negativas. Então, pelo menos, alongamentos são fundamentais para que a gente possa melhorar a evolução desses pacientes com quadros dolorosos. Uma abordagem que é milenária, que a gente sabe que funciona muito bem para os pacientes com dor, é a acupuntura. Então, seja praticada com agulha, seja praticada com ozônio nos pontos de acupuntura, seja a terapia neural, que utiliza procaína. Eu não vou falar da terapia neural hoje, porque ela usa procaína, é uma forma de medicamento. Mas, assim, a acupuntura é a base para uma experiência muito grande de tratamento da dor. Seja através da acupuntura feita no corpo ou no crânio, por exemplo, como a craniopuntura de Yamamoto. Essa é uma ferramenta muito interessante da gente aprender. A craniopuntura é um sistema. Então, dentro da acupuntura, existe toda a representação do corpo, está representada no crânio, e você pode abordar com agulhas no crânio dores do corpo todo. Isso é uma coisa muito interessante. O mesmo acontece com a auriculoterapia. Então, é possível tratar, através da orelha, repercussões de dores somáticas, dores que acontecem no resto do corpo. Então, dentro dessa abordagem física, eu incluí aqui a acupuntura. Nós vamos falar de técnicas, de recursos que a gente tem. Pois é. Laser me chamou a atenção quando eu soube que todo voo espacial, todo astronauta, ele aprende a tratar das dores dele com laser. Então, nas missões espaciais, nas estações espaciais, o tratamento da dor, quando eles se machucam, quando eles têm algum problema, é feito com aplicações de laser. Então, isso foi uma coisa que me despertou a atenção. Eu falei, não, essas coisas não acontecem por acaso. Então, se eles usam isso para os astronautas, ninguém manda quinquilharia para o espaço. Isso aí deve funcionar muito bem. E, realmente, as aplicações com luz, seja o laser, seja LED, são coisas que têm um funcionamento muito interessante. Então, o laser, ele é uma luz mais coerente, ele é uma luz com um feixe menor, mais concentrado, e o LED, ele tem esses aplicadores com uma abrangência maior. Era isso que eu estava falando no começo. Se eu quero fazer o tratamento de uma ferida, de uma mucosite, por exemplo, num paciente que está fazendo quimioterapia, eu preciso fazer uma abordagem que é dentro da boca. E então, eu preciso de um aplicador diferente. Se eu vou fazer uma abordagem de queda de cabelo, ou para crescimento de cabelo, ou para uma dor regional, por exemplo, eu posso necessitar de um aplicador que seja maior, em termos de diâmetro, em termos de tamanho. Então, o laser costuma ser assim, com aplicadores com feixes bem pontuais, bem concentrados. E o LED tem aplicadores com feixes maiores. Muito utilizado no crescimento de cabelo, utilizado em estética para diminuir a queda e estimular o crescimento de cabelos. Então, laser é uma das primeiras abordagens que eu recomendo a vocês que aprendam. Não são aparelhos caros para a gente comprar e que tem um funcionamento que é muito interessante.
Uma outra abordagem não medicamentosa para tratamento da dor é a terapia por ondas de choque. Então, são aparelhos que emitem impactos. O nome ondas de choque parece que dá choque elétrico, e na verdade não é isso. A gente, através das ondas de choque, a gente causa impactos nessa região, aqui, por exemplo, o tratamento de uma fascite plantar, de um esporão de calcânio. Então, tendinites, bursites, fraturas com dificuldade de consolidação, dores crônicas que sejam muito localizadas em uma determinada região, em uma determinação, podem ser uma outra área de tratamento que me encanta são as terapias de calor. Então, através de uma bolsa de água quente, já é possível uma aplicação de calor. Os que têm dor costumam também sentir muito frio. Esses pacientes têm, geralmente, hipotiroidismo associado. E isso é uma condição que cursa com baixas temperaturas. Então, forno de Beer, pedras quentes, bolsa de água quente, luz e lâmpadas de infravermelho, toda terapia de calor ajuda muito na melhora da dor. Essas são terapias que são simples na sua execução, que são baratas e que podem trazer excelentes resultados. Além das terapias de calor, como essas que a gente abordou, é possível você ter uma câmara, por exemplo, dentro da qual o paciente se deita e recebe uma aplicação de calor no corpo todo. E isso melhora dores localizadas ou generalizadas, como dores de fibromialgia. Isso é uma abordagem que é muito interessante. Também tem um apelo para a estética, também ajuda em redução de medidas, em detox, porque o paciente transpira muito dentro da câmara. Então, é uma medida de tratamento que ajuda na detoxificação, ajuda na parte estética, melhora a qualidade da pele. Para os pacientes que têm infecções ou qualquer doença, a câmara de infravermelho ajuda a melhorar o nível de glóbulos brancos. Então, é uma maneira do paciente reagir às infecções também. Uma outra abordagem possível é o escalda-pés. É uma terapia que me agrada muito, eu recomendo isso, e é uma coisa que é simples de fazer. A gente não precisa lembrar, através da reflexologia, da acupuntura, a gente tem a representação do corpo todo nos pés. Então, colocar esses pés na água quente, fazer um escalda-pés, é uma coisa que ajuda muito na melhora da dor. Tratamentos simples, baratos, fáceis de fazer e que têm uma eficiência muito grande. Esse é um vídeo de termografia, no qual a gente avalia o que acontece quando você submete um paciente a escalda-pés. Vejo, então, que o paciente mostra as mãos aqui, ele está com... o vídeo não começou... Vamos lá, isso. Ele mostra as mãos, os dedos estão gelados aqui, bem escuros. A gente vê... conforme eu mexo ele... Me perdoem, eu vou voltar aqui. Deixa ele colar. Mergulhou o pé na água quente e isso abre a perfusão periférica desse paciente. Então, veja como a mão se aquece, a testa se aquece, a temperatura corporal do paciente reage a partir de um escalda-pés. Eu vou passar o vídeo novamente, me desculpem, ele travou aqui, eu não sei como foi para vocês. Ótimo. Esse, então, é o slide. Eu vou voltar ao vídeo. Esse é o final da aplicação do escalda-pés. No começo, a pessoa tem a testa fria, os dedos gelados. E conforme a temperatura vai aumentando, a circulação periférica abre, permite que a perfusão aconteça, e a gente tem, então, aumento da temperatura da face, aumento da temperatura das mãos. Esse é o efeito que o escalda-pés traz. Ele redistribui a perfusão do paciente
melhora a qualidade do sono e isso diminui dor, porque melhora perfusão periférica. Isso é bastante interessante para esses pacientes. Nós vamos falar um pouquinho da ozonioterapia, então. O ozônio é o O3, é um composto feito com 3 átomos de oxigênio. Existem várias maneiras da gente administrar o ozônio, seja pelas vias sistêmicas, como a autohemoterapia maior, autohemoterapia menor, insuflações retais. O ozônio pode ser feito através da via sublingual, hidrozonioterapia, sauna, solução salina, tem uma série de vias possíveis para a gente fazer as aplicações de ozônio. Pelas vias tópicas, a gente pode usar cremes ozonizados, óleo ozonizado, e existem vias locais. Para dores localizadas, a gente pode fazer infiltrações, injeções intramusculares, injeções em pontos de acupuntura, em articulações, a gente pode fazer bag, que é uma aplicação com saco plástico. O ozônio pode ser aplicado através do ouvido, que é a via auricular, ou através do nariz, via nasal. Então, tem uma série de vias locais que a gente pode utilizar no tratamento com a ozonioterapia. Tem uma outra possibilidade de tratamento sem utilização de medicação. Aqui a gente vê a termografia de uma aplicação de ozônio num ponto doloroso. Então, a gente infiltra gás neste lugar, nesta topografia, e veja que a gente imediatamente vê uma mudança na perfusão daquele local. Os vasos se dilatam, a circulação aumenta, e isso traz alívio da dor. Uma possibilidade de aplicação de ozônio, também com terapia de calor, são as saunas de ozônio. A gente agora tem dessas saunas no Brasil e o paciente fica dentro da sauna, a cabeça dele fica para fora, ele sofre um aumento de temperatura lá dentro, esse aumento acontece por infravermelho longo, então aquece a sauna, o paciente transpira e aí o ozônio é liberado dentro dessa cabine. Então o paciente recebe uma aplicação no corpo todo através do suor. O ozônio reage com o suor daquele paciente, com a transpiração, e faz um efeito sistêmico nessas pessoas. É outra coisa que ajuda a dor, porque junta duas terapias diferentes, a ozonioterapia e a terapia com calor. Esta é a hidrozonioterapia, então aqui a gente tem um equipamento profissional, uma banheira de acrílico, um ambiente que lembra um spa. Um paciente com dor é colocado dentro de uma banheira como essas e recebe uma aplicação de ozônio através da água. Essa aplicação ajuda no alívio da dor. É uma medida simples, fácil da gente fazer. Essa é uma outra banheira, é uma banheira também profissional, uma banheira de aço. O paciente está aqui deitado, a cabeça dele está repousada numa cinta, num apoio. Então, ele recebe essa aplicação, a temperatura é alta, da temperatura de 36 graus mais ou menos na água, para que o paciente consiga sentir tanto a temperatura, o fisioterapeuta está checando ali a temperatura da água, e então o paciente recebe tanto a aplicação através da água, quanto a temperatura morna da água em que ele está mergulhado. Outra coisa que alivia bastante a sensação de dor. Essa é uma maneira simples, caseira, de você fazer. Eu pedi para um paciente me mandar uma foto tem dores nas extremidades, tem dor, e ela tem um gerador de ozônio caseiro, domiciliar. Esse é um gerador não medicinal de ozônio. Ele tem um conduíte que vem aqui até dentro dessa vasilha com água, e ali tem uma pedra que borbulha o ozônio na água, onde essa paciente vai fazer uma aplicação que a gente chama de pé dilúvio. Então, mergulha os pés na água e faz um borbulhamento de ozônio ali na água para que o paciente possa ter alívio da dor. Se essa água for quente, a gente pode chamar isso de um escalda-pés. Essa é uma aplicação adaptada. O paciente, foi isso que ele conseguiu fazer.
Então, me deixa voltar onde eu estava. Aí. Eu contei para vocês, então, que uma paciente me mandou essa imagem, que ela tinha o pé dilúvio no banheiro, e uma outra paciente eu pedi que me mandasse como é que ela fazia hidrozonoterapia em casa, e a surpresa que eu tive foi quando ela me mandou que tinha uma caixa d'água. Ela mergulhava o corpo na caixa d'água, colocava o ozônio para borbulhar lá dentro, e era ali que ela fazia as aplicações de ozônio dela. Nós falamos do laser, nós falamos das ondas de choque, nós falamos do oxigênio, que é o ozônio, nós falamos de calor. Todos esses são tratamentos biofísicos. São tratamentos que abordam, que melhoram a dor usando meios físicos. A partir de agora, a gente vai falar de eletricidade. A vida é um fenômeno bioelétrico. O que acontece dentro das células, geração de energia através da mitocôndria, geração de energia para fazer com que a gente viva, é isso que faz com que seja possível fazer um exame como o eletroencefalograma ou o eletrocardiograma. Essa é a eletricidade que move, que gera a vida. Coração, cérebro, cada célula do nosso corpo depende dessa energia para funcionar. É hora da gente começar a falar da terapia BEMER e de como essa terapia funciona. Então, eu quero entrar num ponto com vocês que, para mim, é o ponto mais importante. Normalmente, quando se fala de terapia BEMER, se fala muito da microcirculação. E eu quero mostrar para vocês, primeiro, como funciona o equipamento. Então, eu tenho um vídeo aqui para colocar para vocês. Opa. Olá. Esse é um vídeo demonstrativo do equipamento BEMER. Muita gente não conhece. O que eu falo? Essa aqui é uma das nossas salas de aplicação na clínica. Eu vou tirar o guarda-freio aqui um pouquinho, vou tirar o cobertor, para mostrar para vocês que aqui embaixo tem uma cera aplicadora do BEMER, que a gente chama de Verify BEMER By. É uma cera que faz a aplicação sistêmica. Ela tem a fibra aqui do lado, e aqui a gente vai entender um pouco a respeito do funcionamento da terapia BEMER. E sempre tem bobinas aqui no meio. Em física, se você tem uma bobina, Não? você passa uma corrente elétrica, Tá passando? ali se forma um campo eletromagnético. Esse é o princípio de funcionamento do BEMER. Tá passando? Esse é o aparelho emissor, então, da frequência. As frequências são todas variáveis. Então, eu estou aqui com A1, que é a esteira, e se eu apertar, ela está numa determinada programação aqui, que é a minha programação 6, conforme eu aperto, minha esteira está funcionando. Esse é um testador de campo eletromagnético. Se eu aproximo ele da bobina, ele apita. Eu aproximo da bobina e ele apita, indicando que aqui tem um campo eletromagnético. Ele é um outro aplicador da terapia BEMER, que é chamado de PET. PET é um aplicador local, parece um cinto. Então, eu vou colocar aqui a 2, intensidade, e vou colocar o PET para funcionar. Conforme eu chego com o desliguei, certo? Conforme eu chego aqui, ele está funcionando. Ele apita. Nós vamos trocar isso aqui pelo spot. O spot não está funcionando. Então, aqui é um aplicador. Eu tenho o paciente aqui em cima e faço as aplicações com a terapia BEMER. Então, como que eu faço ozônios, terapias endovenossas, lensoterapia, qualquer terapia compõe bem com os campos eletromagnéticos. Esses campos ficam pulsando durante o tratamento. O BEMER agora está funcionando com este aplicador. Então, outro aplicador local. Eu quero mostrar no celular para vocês. Eu tenho um aplicativo chamado de muito bem, EMI Detector. Então, ondas eletromagnéticas. Eu vou ligar aqui e eu não consigo detectar. Olha só, conforme eu chego perto de um campo
eletromagnética, ele aumenta de intensidade. Veja, é 500. Porque tem um campo eletromagnético saindo daqui deste aplicador. A mesma coisa acontece quando chega perto das bobinas aqui da IC. Então, esse é um tratamento diferente do que a gente está habituado. Então, coloca a luz para mim, por favor. A terapia Weber é um tratamento biofísico. A gente está muito acostumado com terapias bioquímicas, com medicamentos, ou com soluções que a gente enxerga no paciente. Aqui não. A gente deixa que campos eletromagnéticos resolvam os problemas. Abre as luzes, por favor. Aqui a gente tem, então, uma luz muito forte. Veja que ela passa pelos meus dedos, ela ilumina as minhas unhas aqui. Então, essa é uma terapia com luz vermelha, na forma de LED. Esse é o B-Light. Então, a gente tem o B-Light, o B-Spot, que é um aplicador local, o B-Belt, e esse aqui que é o B-Bar. A gente vai falar nessas coisas durante a apresentação o tempo todo. Boa palestra para todos nós. Vamos lá. Perfeito. Então, o que mais a gente abordou, cada equipamento, cada parte, cada acessório do BEMER. BEMER é uma sigla para Bioelectromagnetic Energy Regulation. Então, esse é um regulador, é uma maneira da gente interferir na energia bioeletromagnética de um organismo. Eu quero que vocês foquem nesse primeiro item aqui, que é restaurar o potencial transmembrana. Olha o que acontece. Quando o paciente se deita, ele recebe esses campos eletromagnéticos, ele recebe essas influências, tudo isso passa pelo corpo dele, quer ele esteja de roupa, sem roupa, com uma atadura de gesso, com prótese, qualquer coisa que esteja no caminho. Ondas eletromagnéticas atravessam paredes, atravessam obstáculos físicos com muita facilidade. E o nosso corpo é permeável, a onda passa por nós e faz os efeitos em cada célula do nosso corpo. A gente sempre se lembra da célula como uma estrutura fechada, dentro da qual a gente tem núcleo, tem mitocôndria, tem as organelas todas ali dentro, e a gente tem uma membrana que protege esta célula. Na membrana, a gente sempre tem essa ideia como se fosse uma coisa contínua. A membrana tem poros. Em cada poro entram e saem substâncias. Isso acontece o tempo todo, principalmente porque existem cargas elétricas. Dentro da célula, eu preciso ter cargas negativas. Fora da célula, eu preciso ter um acúmulo de cargas positivas. Por isso que o potássio fica entrando dentro da célula, o sódio do outro lado, a gente tem fluxos de íons o tempo todo. A membrana segura proteínas, por exemplo, para o lado de dentro, mas ela precisa receber oxigênio dentro da célula, ela precisa jogar para o lado de fora as substâncias que precisam ser excretadas, por exemplo. Então, existe um fluxo de membrana que é constante, ele acontece o tempo todo. Se eu tenho energia negativa de um lado, cargas positivas do outro, isso forma uma pilha, forma, através de uma diferença de potencial, que é em torno de 70 milivolts, mais ou menos, é assim que se estabelece o funcionamento da membrana. É preciso eletricidade, cloreto do lado de fora, cálcio, sódio, potássio, todos esses íons precisam ter equilíbrio. Existem portas por onde eles passam o tempo todo para manter esses potenciais constantes, e é isso que a gente chama de potencial transmembrana. O BEMER atua diretamente aqui no potencial transmembrana. Se eu tenho uma célula saudável, ela vai girar em torno de 70 miliwatts. Conforme vai diminuindo o potencial dessas células, eu vou me expondo a doenças. Uma célula com 40 miliwatts, certamente eu já tenho uma doença crônica, e nas células de câncer o meu potencial é muito baixo, em torno de 20 mais ou menos. Então, restabelecer a eletricidade, restabelecer diferença de potencial, é isso que faz com que a terapia BEMER possa ter ação
em cada célula do corpo. Isso é muito bonito, porque cada célula tem um potencial de cura dentro delas. A cicatrização, o restabelecimento das funções é inerente ao funcionamento de cada célula. Se eu melhoro a eletricidade, o potencial transmembrana de uma célula, eu vou fazer com que ela funcione melhor. Depois eu vou ter melhora de viscosidade sanguínea, melhora de microcirculação, eu vou ter ação nas mitocôndrias para poder aumentar o nível de energia dessas células, e tudo isso vai melhorar o pH. Dentro de cada célula eu tenho alteração do pH. Todo esse mecanismo é chamado de eletroporação. Abrem-se poros na membrana das células para que possa entrar e sair íons ou oxigênio ou substâncias que precisam ser excretadas. Eletroporação é uma maneira de funcionamento da membrana celular. Esses nutrientes que entram, que saem, tudo isso vai fazer o funcionamento da célula melhorar, e a gente então tem uma terapia que age a nível celular. Isso é muito, tem uma repercussão muito grande. Falamos do BEMER, uma outra terapia que também mexe com fluxos iônicos, mexe com polaridade celular, é a terapia REAC. Então, com ela, a gente consegue fazer um processo chamado de neuromodulação, seja através de aplicações em áreas, por exemplo, aqui a gente vê um eletrodo da NMA, que é a neuromodulação antálgica, fazendo uma aplicação numa determinada região do dorso aqui do paciente, perto da cervical. Ou eu tenho uma neuromodulação que funciona de maneira sistêmica. Todos esses tratamentos, então, são tratamentos biofísicos, mexem com o funcionamento elétrico do paciente. Essa era a apresentação que eu queria fazer para vocês, mostrando uma série de tratamentos que mexem, melhoram, têm uma eficiência muito grande no controle da dor. Aqui tem os contatos, no Instagram, @Dr. André William, ou @curso de ozonoterapia, no Facebook também, curso de terapia de ozonoterapia, Dr. André William. Esses são os contatos, o e-mail também está ali para vocês, fico à disposição para perguntas, para a gente aprofundar essa discussão. Agradeço, muito obrigado. E você está pronto para responder a todos. Boa noite. Boa noite, vamos lá. Elias falando, tudo bom? Oi, Elias, tudo em paz? Uma pergunta, você falou do BEMER, eletromagnetismo. As pessoas falam muito do eletromagnetismo, pessoas que moram próximo a poste de luz, a estação de rede elétrica, por causa das influências eletromagnéticas, que é maléfica. E qual é a diferença que tem o BEMER, a eletromagnetismo do BEMER, com essa outra? Excelente pergunta, Elias. Fico muito feliz. É assim, a gente tem uma combinação de intensidades. Primeiro, a gente precisa pensar em campo eletromagnético. Tá? Sim. Mais do que eletromagnetismo, a passagem de corrente elétrica por uma rede de alta tensão, ela faz um campo eletromagnético em torno desta rede de alta tensão, por exemplo, de fios. Então, os campos eletromagnéticos em torno de redes de alta tensão, eles se estendem, às vezes, por 100, 200 metros ou mais. Tudo depende de qual é a intensidade da eletricidade que está passando naquela rede. Eu mostrei para vocês que na terapia BEMER eu tenho uma esteira, por exemplo, onde eu tenho uma bobina e ali eu vou fazer uma corrente elétrica passar. Essa corrente elétrica ela vai ter uma determinada intensidade, uma corrente. Então, se eu uso correntes que são benéficas para o funcionamento do meu organismo, se eu uso correntes de intensidade baixa, eu vou gerar campos eletromagnéticos controlados, com uma intensidade que vai interagir com as minhas células.
Essa é a grande vantagem. Esse é o segredo da terapia Bemmer, que eles não contam para ninguém. Quais são essas intensidades dos campos eletromagnéticos que eles usam? Porque esses campos variam o tempo todo. Ao longo de uma aplicação de 8 minutos, de 20 minutos, esses campos sofrem uma variação. Nosso corpo precisa disso. Ele não gosta de uma aplicação que seja constante. Colchões magnéticos, por exemplo, eles têm uma intensidade ali de magnetismo no colchão, mas eles não têm essa variação. Nosso corpo precisa disso. Então, a resposta para você está na palavra intensidade. Intensidade, tá? Quando você coloca um celular do lado do seu cérebro para escutar uma ligação, aquele celular está emitindo um campo eletromagnético extremamente intenso. E isso, uma proximidade muito grande de um tecido nobre, que é o cérebro. Sim. Se você afastar um centímetro que você afasta, esse campo já muda. Então, a distância faz uma diferença muito grande para esses campos eletromagnéticos. Por isso que não se recomenda ficar do lado de micro-ondas ou o telefone celular. Todo manual de instruções de telefone celular fala que não é para deixar o celular em contato com o corpo, é para mantê-lo afastado. Ninguém faz isso. É uma pena. Por isso que a gente recomenda usar sempre os fones junto com o celular. Ok, muito obrigado. Maravilha. André, tem uma pergunta da Natália. Se é possível associar o Bemmer com outras terapias. Digo, fazer uma sessão de infiltração com ozonioterapia ou eletroacupuntura enquanto está deitado na manta Bemmer? Eu acredito que sim. No futuro, a gente vai precisar de pesquisas que testem cada uma dessas possibilidades. Como que é o efeito de um tratamento isolado e do tratamento combinado. A gente ainda não tem essas informações, isso ainda não é claro. O que a gente sabe é que existem inúmeros estudos a respeito de PEMF, que é a terapia Bemmer, campos eletromagnéticos pulsados, variados. Isso funciona muito bem em associação com outras terapias. O que foi testado até hoje foi com laser. Ozônio não tem nenhum trabalho de associação das duas. Tudo leva a crer que são terapias sinérgicas, que elas funcionam muito bem em associação. Vale a pena fazer eletroacupuntura, laser, ozônio, tudo no mesmo tempo. Eu mostrei para vocês o vídeo lá da clínica, o paciente fica deitado numa maca com o B-Body, que é o aplicador sistêmico do Bemmer. Ele vai fazer a aplicação do Bemmer enquanto ele recebe laser, ozônio, todos os outros tratamentos. Eu faço tudo junto. Bom, ele está perguntando, mas o Bemmer fica deitado 20 minutos no mínimo, então que cada profissional utiliza de uma forma, não é? O mínimo de tempo do Bemmer, na verdade, são de 8 minutos, né? Mas vai se estendendo. Então, não sei quem que... Acho que é o pessoal Marcel que falou, né? Bom, mas vamos para a próxima aqui. Maeda pergunta, o uso do Bemmer por usar campo eletromagnético seria indicado para tratar intoxicação por metais pesados? Então, eu mostrei para vocês que a ação do Bemmer acontece na membrana da célula. Isso é muito bonito, porque se eu melhoro esse fenômeno chamado de eletroporação, eu melhoro os poros de abertura da célula, eu melhoro a excreção. As células conseguem jogar coisas fora. Isso é muito precioso, porque ajuda no processo de detoxificação. Se eu associar calor, por exemplo, então, eu vou fazer esse paciente, além do campo eletromagnético pulsado, se ele transpirar, essa é uma outra maneira dele jogar toxinas fora. Se eu conseguir ativar o linfático desse paciente, é através do linfático que essas coisas acontecem. Então, é uma série de associações que a gente pode fazer. Ozônio limpa água. Existem inúmeras cidades que fazem tratamento da água da cidade com ozônio. Nosso corpo é 70% água. Então, associar o ozônio a esse tratamento
também diminui as toxinas. A gente vai limpando o paciente, porque o oxigênio se combina com ferro, com manganês, com cálcio e forma óxidos. Esses óxidos são mais fáceis de serem excretados. Então dá para fazer essas coisas todas juntas. Boa pergunta, Maeda. Os metais têm cargas negativas, não é isso? Chumbo, mercúrio. Eles são fortemente positivos, hein? O ferro é positivo. É. Ótimo. E o Bemer é a carga, porque cargas opostas. A gente estava falando, então, de metais que são fortemente positivos. Então, se a terapia Bemer faz com que o interior da célula fique mais negativo, eu gostaria que vocês pensassem nisso com relação ao potencial transmembrana. Esse é o principal efeito, é um dos efeitos de base da terapia Bemer. Eu aumento as cargas negativas dentro da célula, eu aumento a diferença de potencial com as cargas positivas do lado de fora, eu melhoro a carga, a energia dentro dessa célula, como se eu estivesse carregando uma bateria, tá? Mas as cargas elétricas negativas não têm a ver com a parte positiva desses metais. Lembra que o metal não fica livre dentro do corpo. O corpo sempre tenta juntar uma proteína nele, sempre tenta juntar alguma coisa para não deixar com que ele fique um metal livre. É sempre um composto. O Ralph está perguntando aqui da sua experiência com o Bemer e REAC. Puxa vida. Como tem sido a sua experiência com o REAC? O REAC mudou minha vida. Foi o Bemer chegou depois, ele foi o último na sequência. A grande eficiência do REAC é na rapidez das respostas. A intensidade da resposta do REAC é uma coisa impressionante, porque a grande parte dos problemas que a gente enfrenta estão no funcionamento cerebral de uma pessoa. Muito da dor é uma repercussão psíquica. Chega uma hora que a pessoa já não sabe mais o que é dor, o que é estresse, o que é ansiedade. Ela vive num estado como se ela estivesse num alarme constante. Quando a gente faz as aplicações com o REAC, a gente desarma este alarme. Muito da dor desaparece. A gente fica com dores de menor intensidade, dores mais isoladas, dores mais fáceis de serem tratadas. E aí eu consigo complementar isso com aplicações, por exemplo, como as da terapia Bemer. O Bemer dá uma sensação de recarga, de melhorar a energia da pessoa, de fazer com que ela se sinta mais viva, mais esperta. E eu posso fazer isso todo dia, 2 vezes por dia, por exemplo. O REAC, eu vou fazer um ciclo de tratamento com o REAC a cada 3 meses. Então, a pessoa dá grandes saltos de melhora toda vez que ela faz um ciclo de aplicações com a terapia REAC. A parte de neuromodulação, essa pessoa sofre uma melhora muito grande. E eu vou ter que esperar 3 meses para fazer o próximo ciclo de aplicações. Eu não posso ficar fazendo neuromodulação todo dia, sem parar. Mas o Bemer pode, porque ele atua com uma intensidade muito mais branda, ele atua num outro nível, numa outra área. Então, essas são coisas que, no fim das contas, podem ser complementares. Isso é muito interessante. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Bora, vamos lá. Alô? Opa! André, eu sou transplantado renal. Sim. Eu já fiz uns cursos. Nunca tive problema. Aliás, quando eu fiz o Bemer, eu me senti muito bem. Sim. Há 5 anos sou transplantado. Posso fazer uso do Bemer? Essa é uma das pouquíssimas contraindicações, acho que é a única contraindicação de fábrica. O que acontece? Um dos efeitos da terapia Bemer é aumentar o número dos seus leucócitos, as suas células de defesa aumentam. Isso, para a grande maioria das pessoas, é ótimo, é o que as pessoas querem, melhorar a sua defesa contra qualquer agente infeccioso, contra um ataque que venha de algum outro lugar. Então, para o transplantado, isso pode ser um problema.
Então, eu fico feliz que você já tenha feito, que tenha passado bem, que tenha se sentido bem. Essa é uma coisa que eu procuro respeitar. Então, para o paciente que é transplantado, se eu tenho essa orientação de fábrica, eu evito fazer as aplicações específicas com a terapia BEMER. Pode ser usado laser terapia, pode ser usado terapia de calor, pode ser usado ozonioterapia. Então, tem uma série de tratamentos que são possíveis de serem feitos nesse caso, mas especificamente o BEMER, eu evitaria. Obrigado, André. Não por isso. Obrigado. Muito feliz. Boa pergunta. Natália, quanto é a compra do BEMER? Você tanto pode adquirir por intermédio do Dr. André, como você pode ligar para nós diretamente. O BEMER é vendido no Brasil inteiro, na verdade, né? Eu sou a distribuidora oficial, então eu trago da central da BEMER, e tem muitas pessoas no Brasil que são apaixonadas pelo equipamento e que podem, sem problema algum, fazer essa ponte. Então, pode nos procurar, como pode procurar o Dr. André, pode ficar bem à vontade, Natália. Muita gente pergunta, muitas mensagens perguntando a respeito da terapia BEMER. Eu fico muito feliz com essa oportunidade de falar hoje. É uma pena que as coisas travaram, eu fiquei triste pela perda de conexão, me perdoem. Mas é muito bacana ver que o interesse aumenta a cada dia. Isso é muito, muito bonito. As pessoas têm curiosidade, ficam sabendo dos resultados, e o que é mais... eu acho que a gente precisa ficar esperto. As pessoas não querem mais tomar remédio. Está todo mundo cansado. Todo mundo já sabe que os remédios chegam num certo ponto que dali para frente não melhora, não vai adiante. Então, a procura por outros métodos é constante. As pessoas querem resultado. Ninguém quer remédio. Na verdade, assim, eu gostaria só de explicar que o equipamento BEMER ele pode ser utilizado tanto em clínicas quanto hospitais, mas também pode ser utilizado em casa. É uma terapia muito segura. A única contraindicação realmente explícita é a situação de transplante, pelo menos é assim que o manual traz. Então, o transplante de órgãos onde exista um uso de terapia imunossupressora. Então, se for uma doença autoimune, com o uso de terapia imunossupressora, não é problema. Agora, o BEMER, a empresa BEMER pede pelo menos 2 anos do transplante até a pessoa tentar usar, e é sempre importante utilizar intensidades baixas, porque a pessoa não sabe como o organismo dela vai reagir. De qualquer forma, ele é de tratamento, é uma terapia de prevenção, ou seja, o André que está super bem, eu que estou bem, nós podemos usar sem problema. Aliás, ele é muito indicado, porque ajuda muito a melhorar a parte da energia, né, e prevenir. E também o BEMER é utilizado por atletas ou pessoas que vão a fazer uma ginástica. Então, você pode usar antes da ginástica para melhorar a produção de oxigênio, para você ter um rendimento maior. E também pode utilizar no pós-treino ou num pós-evento, numa pós-corrida, não importa, para recuperar, regenerar rapidamente. Então, nós sempre temos no nosso canal do Instagram e do Facebook, sempre muitas informações de atletas. Inclusive, nós temos uma médica que é triatleta, ela utiliza muito, há poucos dias ela fez uma live. Temos o pessoal de mountain bike de São Caetano, o time usando também. Então, assim, é utilizado vastamente por várias pessoas, né? Por clínicas, por hospitais. Então, aquele que não quer comprar ou não pode comprar, pode utilizar nas clínicas, claro. Mas vamos continuar nas perguntas aqui, o André, vamos lá.
se você tem experiência com o Bemer em pacientes com fibromialgia. Ah, sim, muito. Puxa vida. Esses são pacientes que eles se sentem muito bem fazendo as aplicações com a terapia Bemer. A gente acaba combinando outras terapias, mas eu tenho aquela sala onde os aparelhos de Bemer, são duas salas diferentes com iluminação reduzida. Então a gente coloca o paciente, deixa ele lá 20 minutos descansando, sabe assim, fazendo uma aplicação, a música é tranquila, tem cenas bonitas passando lá na televisão. Então, para a pessoa baixar a bola, para a gente começar a tirar toda aquela amplificação da dor. Então, isso é muito interessante. A possibilidade de você ter os aplicadores locais para colocar numa determinada região onde a dor é mais intensa. Então, paciente com fibro é sempre um paciente difícil, é sempre um paciente com muitas frustrações, ele sempre traz uma carga terrível junto com ele, mas essa é uma ferramenta que pode ajudar bastante na condução desses casos. Eu não sei até que ponto o Bemer, isoladamente, seria a solução para isso. Entendeu? Seria o caso, como a Nancy comentou, fora do Brasil, o Bemer é muito voltado para o consumidor final. Esses pacientes teriam o Bemer em casa e fariam as aplicações em casa, 2, 3 vezes por dia, 8 minutos. Ele aprende a usar o aparelho. Aqui não, a gente usa na clínica. Então o paciente vem uma vez, faz uma aplicação por dia. Talvez não seja suficiente só o Bemer para isso. Mas é uma ajuda muito importante, muito interessante. Estão perguntando se marca-passo é uma contraindicação. Não, não é. Os marca-passos hoje são muito seguros e a gente pode usar todos esses tratamentos que eu comentei com vocês. Se o paciente está estável, né? A gente precisa entender qual que é o tipo de marca-passo que ele usa e saber por que ele colocou aquilo. Tem pacientes, por exemplo, que usam um pequeno desfibrilador, não é um marca-passo. Mas, de qualquer maneira, os marca-passos, de maneira geral, evoluíram muito e não são suscetíveis nem à terapia Bemer, nem à terapia REAC. A gente não interfere com o funcionamento deles, não. Não interfere, verdade. A Daniele, sou veterinária e utilizamos bastante a magneterapia, mas nunca vi usando o Bemer. Se consegue comprar para animais, consegue comprar para animais. O mesmo que o André mostrou agora, né, lá na clínica, aquele colchonete, o aplicador local, ele pode ser utilizado em animais de pequeno porte, e também tem o para veterinários, né? Para animais de grande porte, cavalo, vaca, mas existe sim, Daniele. Deixa eu te contar. Em casa, agora a gente tem 4 pastores alemães, a gente tinha 5 até pouco tempo atrás. E os nossos pastores, eles são tratados com terapia Bemer. Eu tenho um pastor com artrose de quadril, ele estava mancando, estava com crise de dor, estava com limitação de movimentação, e é impressionante, eles se deitam, assim, você coloca ali a esteira, e parece que ele, no começo eu me deitava junto com ele, depois ele aprende que aquilo faz bem para ele, e ele vem, se deita e recebe a aplicação. Eu cheguei a ver, eu não consegui as fotos, eu vi vídeo dos aplicadores em cavalo, em que é colocado, são 2 esteiras que são colocadas e o cavalo entra entre as 2 e recebe a aplicação do campo eletromagnético ali naquele espaço. Os animais, eles respondem muito bem a esses tratamentos. A gente faz ozônio nos cachorros de casa também, eles são tratados todos com medicina integrativa, é bacana isso. Muito bom, os animais estão muito bem lá. Outra coisa que os astronautas levam, me deixa te contar que eu perdi essa chance. Diga lá. Campos eletromagnéticos são tão vitais para o ser humano quanto água, alimento, oxigênio e luz.
nós precisamos desses 4 itens, e nós precisamos dos campos eletromagnéticos. É a quinta coisa que é vital para o nosso funcionamento. Não existe viagem espacial sem aplicadores de campos eletromagnéticos pulsados, porque isso é semelhante ao ambiente da Terra. Se eu pego um ser humano e tiro o campo eletromagnético da vida dele, foram feitas experiências em que se levavam estudantes voluntários para gaiolas de Faraday subterrâneas. E essas pessoas não recebiam as ondas eletromagnéticas da Terra. Elas ficavam desorientadas, ficavam ansiosas, depressivas, elas tinham alterações de comportamento. Então, não só o laser é levado para o espaço, equipamentos parecidos com o Bemer também são. Os astronautas precisam de aplicação de campo eletromagnético, porque isso é vital para a nossa saúde. Bacana, né? Esqueci, devia ter falado disso durante a apresentação. Mas vamos lá, Ismael. O Ismael tá falando aqui para nós, está te dando boa noite, doutor Ismael de Goiânia, e está pedindo, André, para você falar um pouco da sua experiência com a aplicação de ozônio intraarticular associado a Bemer. Tá. Eu vou te falar uma coisa. Depois que eu comecei a usar a terapia Bemer, eu diminuí as aplicações intraarticulares. Então, acessórios como o Spot e o Pad, que você consegue enrolar em volta de uma articulação, como o joelho, o ombro, cotovelo, você consegue fazer aplicações locais, que tem uma ação que eu tenho a impressão que é muito cicatrizante. Eu estava com artrose no meu joelho há coisa de 1 ano atrás. Eu passei por aplicações de PRP no meu joelho, BMAC também, que é aquele concentrado feito com medula óssea. No meu joelho, eu fazia ozônio, mas eu não deixava de fazer as aplicações com o PAD da terapia Bemer ou o Spot da terapia Bemer todo santo dia. Hoje meu joelho funciona normalmente. Eu apliquei muito menos ozônio no joelho do que, inclusive no meu, assim, honestamente, depois do Bemer, a necessidade de aplicações articulares diminuiu bastante. Eu faço nos joelhos quando é necessário, ombro, raramente. Isso é uma coisa que foi diminuindo bastante. Eu gosto muito das aplicações sistêmicas, autoimunoterapia maior, insuflação retal, a via sublingual. Tem muitos recursos que a gente pode fazer que funcionam no corpo todo e às vezes evita da gente invadir uma articulação. Essa é uma boa pergunta. Eu não tinha me dado conta disso. Te agradeço porque acendeu uma luz aqui para mim. Ótimo. Bom, a Agnes está dizendo que na Clínica Cajá, essa semana, eles utilizaram Bemer associado ao laser ILIB. Isso. Você também utiliza? Sim, eu tenho o ILIB, mas o meu ele parece um relógio. Então, a gente coloca no pulso. Conforme os pacientes chegam, eles já estendem o braço pedindo pelo ILIB. Ele lembra um relógio de pulso. Então, a gente coloca no punho do paciente um aplicador de laser que vai fazer essa função do ILIB. A Agnes, muito obrigado, você me trouxe uma lembrança. Uma das utilizações que eu mais faço do Be-Light é a aplicação sobre o timo e a aplicação sobre o umbigo. Imagina que ali estava o cordão umbilical, imagina que o umbigo é a entrada da vida numa pessoa, sabe assim, essas pessoas que têm muita ansiedade, uma agitação mental, depressivos, os bipolares, todas essas grandes variações, Be-Light no umbigo. Esse eu não vou chamar isso de ILIB porque não é vaso, mas ali é fonte de vida. Mesma coisa sobre o timo. Se você pensar que é ali que você tem os linfócitos T, toda essa fábrica de defesa do organismo, sai do seu timo. Colocar o Be-Light sobre o externo do paciente, fazer uma aplicação no timo, é muito interessante. Então, essas são outras aplicações diferentes da terapia Bemer, que não estão escritas no livro, a gente aprende um com o outro. E eu tenho certeza que isso pode trazer melhora dos resultados.
já que o paciente está deitadinho ali fazendo a aplicação, coloca a luz no umbigo, coloca a luz no timo, além de fazer a aplicação do ILIB no punho ou na artéria do paciente. E o Ralph está perguntando qual é o teu protocolo, né, de frequência, se é diário, por quanto tempo. Ótimo. Com relação às aplicações do BEMER? Eu quero fazer. Então vamos. Sim, eu quero fazer Por uma favor. pergunta. Doutor André, você já fez, por exemplo, uma avaliação assim? Você coleta o sangue da pessoa, Ah, sim. coloca no microscópio campo escuro e após o tratamento com o BEMER, faz uma nova coleta e vê essa melhora na Sim. qualidade das hemácias? Eu não comentei a respeito disso. Naquela sala onde eu filmei o equipamento BEMER, a gente tem o microscópio de campo escuro e a televisão bem no ângulo de visão do paciente. Ele está deitado na maca e ele enxerga a televisão. Na televisão, eu projeto a imagem do microscópio de campo escuro para ele entender como é que está o sangue dele. A gente tem por hábito fazer a aplicação com a terapia BEMER. Tem pacientes que eu quero fazer o campo escuro, eu preciso coletar uma gota de sangue da ponta do dedo, mas a enfermeira automaticamente coloca para fazer a aplicação do BEMER. É muito frequente a gente perder a chance, falando, puxa vida, agora já está fazendo a aplicação com o Bibari. Não adianta mais escolher, porque agora vai melhorar a reologia desse paciente. A lâmina muda completamente, só de fazer o BEMER. Isso precisa ser feito, isso é ciência. Precisa ser feito, né? Mas eu vou fazer isso ainda, pode deixar. Na clínica da doutora Elisete Kaffer, em Campinas, eu vi isto. Então, é feita uma análise do paciente com sensograma antes, para detectar essas intoxicações por metais tóxicos, e é feita a aplicação com hidrovitalis e é repetido o exame do sensograma depois, e o paciente consegue perceber que ele teve uma melhora. Isso é demonstrado no resultado do exame do paciente, ao invés de fazer a análise da água, é um outro caminho, é uma outra possibilidade. Bacana. Qual é o nome da doutora? Elisete Kaffer. Eu te passo depois, Elias. Beleza. Maravilha, muito obrigado. Beleza. Bom, a Cláudia já pergunta qual a intensidade que você usa no Bilight, no timo e no umbigo? Eu costumo usar com intensidade máxima. Se são pacientes que são devagar, que estão precisando de energia, que estão precisando restabelecer, estão com dor, estão sofridos, esses pacientes vão receber a aplicação pelo maior tempo, que é 8 minutos, e com a intensidade 10. Esses são pacientes que a luz, eu já vou para, sabe assim, níveis altos. Perfeito. Lembra Bom, vamos voltar lá para o Ralph. Vamos voltar para o Ralph, que ele tinha perguntado. Qual é o teu protocolo de frequência? Se é diário? Por quanto tempo diário? Ficou para trás a pergunta dele. Pois é. Quando eu faço as aplicações em mim, é diário. Isso eu não abro mão. Então, eu gostaria muito de conseguir fazer isso pelos pacientes. Aplicações de campo eletromagnético pulsado com a terapia BEMER diariamente. Mas isso não é possível. A pessoa não consegue vir à sua clínica todo dia. Então, quando o cara está com muita dor, você consegue fazer ele vir 2, talvez 3 vezes na semana. Eu quero compartilhar com vocês, a gente tratou aqui na clínica talvez uns 40 casos de pacientes com Covid. A sensação de exaustão, de cansaço que esses pacientes tinham, quando a gente fazia as aplicações com a terapia BEMER, a melhora do cansaço, de dificuldade de respirar, era impressionante ver a melhora que esses pacientes apresentavam ao longo de 20 minutos de aplicação. Esse paciente volta no dia seguinte, porque ele está com medo da Covid. Um paciente com dor, ele não volta. É impressionante. Mesmo que ele tenha fibromialgia. Então, esses são pacientes que são mais difíceis. Então,
existem pacientes para os quais eu gostaria de propor um protocolo diário ou 3 vezes por semana, mas depende da família, depende de dinheiro, depende de tempo para vir ao consultório, nem sempre a gente consegue ajustar essas coisas todas. Se eu conseguir fazer 1 vez por semana, eu estou feliz. Eu já sei que vai mudar a vida dessa pessoa. 1 vez por semana basta. Perfeito. Deixa eu ver se a doutora Consuelo está aqui ainda. Ela está aqui. Das feridas ontem. Isso, foi sobre as feridas, mas ela tem um depoimento que eu queria até que ela falasse aqui. Eu estou pegando o gancho, André, na história da COVID, o tratamento que você está fazendo com os seus pacientes, porque ela tem uma experiência com a filha dela. Claro. Então, Consuelo, você pode falar um pouquinho a respeito? Ela tratou com luz, tratou com BEMER de uma forma geral? Consuelo, oi, boa noite, Nancy. Tudo bem? Tudo. Muito bom. Aproveitando que o André falou do tratamento que ele está fazendo, como as pessoas melhoraram em situação de Covid, de todo aquele cansaço, então, pensei que você talvez pudesse nos dar um depoimento. Assim, é uma experiência pessoal, né? Minha filha teve Covid e, obviamente, assim que começam os sintomas, a gente entra em pânico com a preocupação da evolução, se vai ser uma evolução de um caso grave ou não. Mesmo sendo um perfil de jovem, saudável, sempre a preocupação existe, né? Nós estamos aí nesse tempo de pandemia, ninguém sabe muito bem como vai evoluir. Enfim, minha filha teve sintomas leves, mas a partir do 3º dia ela começou a ter dispneia, falta de ar, e com uma tomografia um pouco, assim, com alguns pontos iniciais de pneumonite, bem pequenos, e aí a gente vai para pronto atendimento, e a conduta não é internação, né? Mas, enfim, a terapia BEMER, eu entrei com a terapia BEMER, já faz terapia BEMER com frequência em casa, né? Sempre que ela, quando está em casa diariamente. Mas, nesse caso, o sintoma que mais preocupava era a falta de ar, como acho que a maioria, né, dos pacientes. E é interessante que ela fazia falta de ar, não chegava a fazer cianose, mas a gente percebia que apresentava aquele cansaço que preocupava bastante. E aí, a cada quadro, assim, né, desse sintoma, ou independente disso, a gente fazia diariamente, mas repetia, né, um protocolo de aplicação do BEMER sistêmico e depois do BEMER no tórax, e também eu usava o Bilight na artéria radial, que ele tem o comprimento de onda do ILIB, né, o comprimento de onda de laser de baixa frequência, que teoricamente tem a possibilidade de oxigenar melhor, né, o sangue. Então, eu associava a aplicação no tórax, anterior e posterior, no programa P3, 20 minutos em cada posição, e associava o Bilight na artéria radial. E aí, cada vez que ela sentava no BEMER, com quadro de falta de ar, ela saía bem. Né? Então, como o doutor André falou, é uma resposta imediata, né? O paciente percebe aquela sensação de cansaço, de falta de ar, ela é retirada de forma imediata, né? Então, acho que é bem interessante a gente compartilhar. Eu não tinha compartilhado antes, porque é uma experiência pessoal, né? Não tratei nenhum paciente, mas é bem interessante ver o resultado também que o doutor André está tendo, né? Na clínica. Que bacana. Perfeito, muito obrigada. Bom, André, você colocou aqui, escreveu o seu contato, não é? O seu e-mail, mas eu acho que você poderia falar mais uma vez, né? Te agradeço muito, puxa vida. Sim, a gente, ultimamente, por conta da pandemia, os cursos que eram
cursos práticos de ozonioterapia foram suspensos por enquanto. A gente depende que São Paulo volte a funcionar para que esses cursos possam acontecer, tanto em São Paulo como em outras capitais. Estava previsto Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia. Tinha uma programação toda para o ano que, por enquanto, está em stand-by. E a gente já tinha o curso de ozonioterapia online. Ele já era digital, a gente já tinha a plataforma funcionando. Então, hoje, a gente trabalha online. Muitas das pessoas que estavam aqui são da turma do curso online, e o contato é esse, @curso de ozonioterapia no Instagram, ou cursodeozonioterapia.com.br. Ali vocês vão nos encontrar. E é uma turma muito interessante, são profissionais do Brasil todo. A gente está conseguindo manter um nível muito alto de aprendizado. Estou muito feliz de ver os resultados que as pessoas estão obtendo, estão dividindo, compartilhando os casos, discutindo. É um ambiente muito rico de discussão todo santo dia. Isso é muito recompensador, eu estou muito feliz por isso. Então, eu deixei ali o e-mail. Eu gostaria, viu, André, que você dissesse em que cidade você está, porque outro dia alguém me contactou e perguntou para mim o que eu achava. Olha, pensa bem a responsabilidade. O que eu achava desta pessoa ir até a sua clínica. Bom, não precisa perguntar a resposta, né? Foi positiva, claro, mas eu gostaria que você falasse em que estado, em que cidade, como é que a gente chega até lá. Dá uma resposta aí para o pessoal. Eu moro em Rio do Sul, a clínica é em Rio do Sul, no interior de Santa Catarina. A gente está a 90 quilômetros de Blumenau, 140 quilômetros do aeroporto de Navegantes, é o aeroporto mais próximo daqui. Tem o aeroporto em Lages também, 90 quilômetros, mas ele não funciona tão bem quanto Navegantes. Eu estou no interior de Santa Catarina. O sotaque não é catarinense, eu sou de Ribeirão Preto, me formei em Campinas, na Unicamp, mas eu vim para cá já tem uns 15 anos, 16 já que a gente está aqui em Santa Catarina, interior de Santa Catarina, Rio do Sul. Vem gente do Brasil inteiro, é impressionante. Isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Assim, a gente planta, é uma semente que a gente vai regando, vai cuidando, isso brota, cresce e frutifica. É um trabalho de muito tempo e que, assim, por incrível que pareça, realmente vem gente de lugares distantes te procurar no interior de Santa Catarina. Eu fico muito contente por isso, muito orgulhoso. É uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é isso, assim, a gente estuda o tempo todo, a gente se equipa com tecnologia, a gente vai atrás de coisas novas. Eu fico feliz de ver tanta gente aqui acompanhando essa live 10 horas da noite, e tá todo mundo aqui sedento, faminto por informação. É isso que vai levar a gente para frente, todos nós. As pessoas procuram cada vez mais soluções sem medicamentos. Nós estamos no caminho certo, eu não tenho dúvida disso. Muito feliz. E hoje em dia, realmente, temos, acho que estão faltando, acho que 3 estados no Brasil, não é? E o restante tem BEMER em todo lugar. Eu fico muito feliz, é um trabalho de formiguinha, mas que vale a pena. Vale a pena, a gente vai ter que levar isso adiante, porque as pessoas precisam conhecer. São terapias que mudam a saúde do indivíduo, isso é muito precioso. Muito bem, André, vamos deixar o pessoal dormir, então?